Durante um ano, a Nayara pôde contar com uma fiel escudeira, uma funcionária que ajudava nos afazeres domésticos. Mas a situação financeira apertou e ela teve que demitir a moça, que tinha carteira assinada e tudo. É que os encargos trabalhistas com a implementação do E-Social ficaram pesados e as despesas eram muito altas. A gente pagava para ela um salário fixo de R$1.000, mais o vale transporte e mais os encargos trabalhistas, né? Que a gente imprime o E-Social e ali você já faz todo o pagamento. Isso tinha uma média de R$1.600, R$1.700 mensais. A decisão de ter uma empregada doméstica veio quando a Nayara engravidou do segundo filho. Com 2 crianças em casa, era impossível levar os meninos para a escola, lavar roupa, passar, arrumar a casa. A vida de dona de casa da advogada estava uma loucura. E continuou depois da dispensa da funcionária. Se eu te falar, eu acordo todos os dias 10:45 da manhã. 10:45. Porque meu esposo trabalha viajando, ele é representante comercial, então ele só está em casa a partir na sexta, no período da tarde. Sexta, sábado e domingo. E na segunda ele viaja. Então, assim, sou eu para tudo, para lavar, para passar, para cozinhar, para cuidar de um bebê. O marido da Nayara abatia o INSS da empregada do imposto de renda. Só que se ela ainda permanecesse por lá, a história seria diferente. É que a partir de agora, a dedução da contribuição patronal do imposto não é mais permitida. Com isso, o brasileiro que tem regularizado esse tipo de contratação deixa de se beneficiar de até R$ 1.251 do incentivo fiscal por registrar um doméstico. Mais um ônus, né, pra gente no lar, porque assim, é uma coisa que meu marido vive, assim, plano de saúde, empregada doméstica, todas as maneiras que ele tem para tentar bater o imposto de renda, ele faz. E agora seria menos um. A lei que permitia esse abono entrou em vigor em 2006 e perderia a validade no ano passado. Era uma forma de incentivar as contratações com carteira assinada. Esse direito ele foi criado a partir de uma campanha do Instituto Doméstica Legal em 2005, chamada Legalize Sua Doméstica e Pague Menos Imposto de Renda. E esse benefício foi criado com o intuito de estimular o empregador a assinar carteira para diminuir a informalidade, porque ele diminui o custo. Para se ter uma ideia, em 2019, 700 mil empregadores utilizaram o benefício ao declarar o imposto ano base 2018. Um projeto para a prorrogação do prazo foi apresentado no Congresso Nacional, mas a aprovação nas 2 casas não foi concluída a tempo. O grande temor aí é que, com o fim do benefício, mais de 100 mil domésticas sejam demitidas dos serviços. Qual o impacto disso que pode ter? Primeiro, pode haver a demissão de milhares de empregadas domésticas que têm carteira assinada. Então, a informalidade ainda é muito alta, é muito maior do que o número de trabalhadores formais e podemos ter demissões, aumentando ainda mais o desemprego ou a informalidade no Brasil. A segunda perda é que a gente perde um grande estímulo a convencer esses quase 2.300.000 empregadores informais a assinar carteira, porque o custo é menor. Então, nós, o ano passado, trabalhamos o ano inteiro no Congresso para prorrogar a lei. O Senado Federal aprovou um projeto de lei do senador Regufe, mas, infelizmente, a Câmara dos Deputados não votou. A gente lamenta. Por quê? Porque realmente servia de estímulo à formalização. E a formalização é boa para a sociedade, é boa para o trabalhador. O trabalhador fica coberto, ele tem auxílio-doença, ele tem uma pensão por morte se ele vier a falecer, os parentes, etc. E é bom para a sociedade também, porque a Previdência é mais ganho para a Previdência, ainda mais quando se fala em cofres da Previdência que estão numa situação difícil, né? Quanto menos estímulos você tem para a formalização, principalmente de um empregador, que é um empregador pessoa física, né? Que ele não é pessoa jurídica, ele não é empresa, então ele já tem mais dificuldades por si. Às vezes esse empregador tem que pagar imposto, às vezes ele tem uma pessoa que morre na família, às vezes ele fica desempregado.
Então, quanto menos estímulos você tem, a tendência é você ter ou menos empregados domésticos trabalhando, ou menos empregados domésticos trabalhando formalmente. Na internet, a campanha Volta à Dedução do INSS do Empregador ganha força. Nós continuaremos lutando para que esse ano a Câmara vote e aprove e o presidente Bolsonaro sancione a lei para prorrogar e, a partir de 2021, voltar esse benefício, pelo menos por mais 5 anos. O abatimento era limitado a um único empregado por declaração. Toda vez que tem algum tipo de influência, né, do governo na economia, que é o caso, no caso do fim dessa possibilidade de abatimento, na prática acaba encarecendo o serviço, né? Porque quando você contrata uma pessoa, você coloca já, né, no teu planejamento o quanto que ela vai te custar aquilo por ano, e se tem algum benefício fiscal, você já tira isso do custo, né, do que você vai pagar para essa pessoa. Realmente é um impacto significativo, né, dependendo do salário que se paga, ela pode chegar até 8%, né, a mais no valor que a pessoa, no caso o empregador, vai ter que pagar a mais, né? Então, realmente tem impacto. Mas a gente vai conseguir mensurar isso melhor daqui a um ano, quando a gente conseguir realmente medir. A estimativa da Receita Federal, que é um aumento na arrecadação de 322 milhões de reais, ou seja, é um ganho, né, de arrecadação para o cofre público. Essas deduções, obviamente, elas diminuem o valor arrecadado de imposto de renda. Então, isso preocupa o governo nesse sentido, de que diminui o valor arrecadado, enfim. Mas, por outro lado, elas estimulam a arrecadação à Previdência. Então, tem que se ter um equilíbrio nisso, né? Independentemente de tudo isso, a Nayara tem sentido na pele a dificuldade de ter que cuidar sozinha da casa e dos 2 filhos pequenos. Pelo menos uma vez por semana, conta com uma diarista para sair do sufoco. Os últimos dados apontam que o país tem pouco mais de 6 milhões e 200 mil empregados domésticos. Entre 2015 e 2018, a taxa de profissionais com carteira assinada caiu de 32% para 30%. Com ou sem abatimento do INSS do empregado doméstico do imposto de renda, Silvânio tem uma certeza: não abre mão da funcionária dele de jeito nenhum. Você não trata como empregado, não, trata como uma pessoa normal da família. Aqui não tem como abrir mão, porque você tem que lavar, passar, arrumar a casa. Para nós é indispensável. Quando ela não sair, é um sufoco. Para ele, que já conta com empregada doméstica há 32 anos, trabalho assim, só com carteira assinada. Eu vou continuar pagando todos os direitos, porque eu, quando trabalhava, fazia questão de ter meus direitos, né? E eu acho que elas têm direito também de se aposentar um dia, né? O repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta já. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai mostrar a realidade do trabalhador doméstico e o que mudou desde a implementação do E-Social. Não saia daí que a gente volta já. Nas ruas é fácil encontrar pessoas que abriram mão de ter uma empregada doméstica todos os dias. Os motivos são diversos: filhos já crescidos, apartamento pequeno, famílias que não almoçam em casa e por aí vai. Mas o salário e os encargos trabalhistas do empregador doméstico são alguns dos fatores que vêm pesando. Olha aí. Influencia a questão de férias, a questão de 13º. A condição do país não está dando para a gente, né? Você não tem uma condição, e no nosso caso eu não preciso, porque minha família já é grande, né? E a diarista vai uma vez por semana, não, 2 vezes por mês, se bate um papo, uma boa diarista, vai embora, você não tem cargos. Seria perfeito, né, uma pessoa todos os dias, mas realmente fica muito caro, é impossível. O repórter Justiça vai contar a história da Maria, uma nordestina boa de limpeza. Do mesmo jeito que milhares de pessoas que buscam emprego na capital, ela veio para Brasília na década de 80.
Trabalhou muitos anos em casa de família e tinha aquela rotina. Lavava, passava, fazia almoço, cuidava das crianças e dormia no local de trabalho. Tudo ia bem. Maria sempre guardava um dinheirinho, mas quando ficou grávida, foi demitida. Quando o meu filho mais velho nasceu, há 14 anos, aí eu fiquei desempregada. E aí foi quando, logo que ele nasceu, ainda bebezinho, eu procurei então uma diária. Entendeu? Porque eu pensei assim, eu vou trabalhar uns 2 dias e vou poder estar com o meu filho, né? Ele amamentava, ainda era muito pequeno e eu precisava de uma renda para ajudar na minha casa com o meu esposo. Maria então percebeu que poderia ganhar mais com as diárias do que com o salário que recebia mensalmente como empregada doméstica. No problema, viu uma ótima oportunidade de complementar a renda familiar. Eu observei também, uma parte boa é que ele me chamou para trabalhar 2 dias, né? E eu ganhava quase o mesmo valor de todos os dias e eu podia estar com o meu filho. Foram anos trabalhando dessa forma, até que um dia, um dos patrões fez um alerta sobre uma questão muito importante: o recolhimento do INSS. Eu pagava quando eu tinha carteira assinada. Uma vez que eu não tive mais a carteira assinada, eu parei de pagar. E ele botou quente em mim, falou, não, vamos regularizar isso. Eu que pago, mas ele me deu uma maior força. Hoje, o Brasil conta com 4 milhões de trabalhadores autônomos. E é possível contribuir com o INSS para se resguardar de uma dor de cabeça futura. São 3 passos: fazer a inscrição no Programa de Integração Social, escolher a contribuição individual, efetuar o pagamento da Guia da Previdência Social. Vale lembrar que há 2 tipos de contribuição. Uma de 20% do salário e limitada ao teto da Previdência, e a outra de 11% do valor do salário mínimo. Lembra quando a repórter Fernanda Mulaerte mostrou lá no começo do programa Silvânio que há mais de 30 anos tem empregada doméstica? Pois é, nosso programa vai contar agora um pouco mais sobre a rotina do Maxwell. É que na casa do engenheiro não existe hoje em dia a menor possibilidade de ficar sem uma funcionária. Isso porque ele e a esposa passam o dia todo fora de casa por causa da rotina puxada de trabalho. São 2 empregadas que revezam as atividades diariamente. Eu até brinco assim que, como eu tenho 2 funcionárias aqui, a gente parece que eu tenho um RH da empresa, porque é social, fazer todos os cálculos, e se eu errar, eu vou ser penalizado, eu vou receber uma sanção por causa disso, né? Então eu tenho toda uma preocupação, a gente entrega para elas, pega o recibo direitinho que sai no e-social, mas não é uma, assim, a ferramenta ela é bastante intuitiva. Mas caso você perca algum prazo, você vai receber uma penalidade que não é tão simples. O E-Social que o Maxwell comentou é um programa do governo federal que consolida o envio das informações do empregador e dos seus empregados. A principal finalidade do E-Social é criar um banco de dados único. Ele possibilita o compartilhamento em tempo real entre os diversos órgãos administrativos. Antigamente, o recolhimento relativo ao trabalho doméstico era um recolhimento, como é que a gente pode dizer, um pouco precário, porque ele era feito em guias individuais, semelhantes às guias de que faziam o autônomo, etc. E isso, muitas vezes, quando a pessoa ia aposentar, nós que somos aqui na Justiça do Trabalho, falava, olha, guarde esses recolhimentos. Porque às vezes, quando a pessoa ia aposentar, esses recolhimentos não apareciam. Então, tinha que fazer uma varredura disso, uma prova, uma instrução, etc. Então, o governo criou esse sistema do E-Social, inicialmente para o trabalhador doméstico e depois instituiu para todas as empresas, que ele serve como se fosse um departamento pessoal pequeno, por assim dizer, né, para o trabalhador doméstico. Então, ali a pessoa registra a admissão do trabalhador, qual que vai ser o salário dele, qual que vai ser a jornada dele, registra o horário de trabalho dele. Se a pessoa quiser, ela pode emitir uma folha de ponto ali para que ele preencha, ela pode emitir. Não é obrigatório que o contra-cheque seja emitido por ali, mas como o empregador doméstico, como ele não é empresa, ele não tem departamento pessoal, enfim, ele pode entrar no sistema, ele lança quanto ele pagou, ele já pode emitir o contra-cheque ali, e aí o empregado assina. A formalidade ela tem um ônus e tem um bônus, né? Porque
gostaria muito de pagar ainda mais, porque não tem preço pelo serviço. Só que a questão tributária, ela influi, porque não é só o salário que a gente paga diretamente ao funcionário. Tem todo um encargo por trás que é pesado. Então, assim, hoje dá 28%, é uma carga pesada, tá entendendo? Mesmo assim, aqui em casa a gente consegue equalizar isso daí e garantir o pagamento normal. Mas, assim, não é pouco. Então, a cada R$100 que você aumentar no salário, por trás eu tenho que pagar 28 para dar toda essa garantia, toda essa salvaguarda de direitos que o trabalhador doméstico ele precisa. A Francisca não tem palavras para agradecer o compromisso dos patrões para com ela. Organização que aprendeu na ponta do lápis. Juntou dinheiro, pôde sacar o FGTS e comprou recentemente um apartamento. Como eu era solteira, eu morava com eles direto, né? Aí, como eu não tinha gasto, assim, muito gasto, aí eu fui ajuntando dinheiro, né? Colocando na conta. Aí, quando eu tinha uma boa quantia, aí eu comprei um apartamento em Samambaia. Aí fiquei feliz, porque trabalhar de carteira assinada é uma garantia para nós, empregados domésticos, né? Dá todo o direito para a gente, FGTS, seguro-desemprego. Mesmo com as questões tributárias e o registro no E-Social, o engenheiro afirma que a burocracia vale a pena. Ver os filhos em casa, seguros e bem cuidados, não tem preço. Na verdade, é uma troca. É uma prestação de serviço, mas que você recebe por contrapartida, você conseguir sair da sua casa para trabalhar e saber que sua casa e seus filhos estão em segurança, estão bem guardados e precisam sendo bem cuidados. Então, para nós, não é assim, é uma via de mão dupla, a gente entende como uma via de mão dupla, né? Não é só aquela questão de que eu tenho porque tenho que pagar. A gente fica satisfeito porque as pessoas precisam de uma rede de proteção social, de uma cobertura, né? Elas precisam, se elas sofreram um acidente, que elas recebam uma assistência. Elas precisam que, se elas forem engravidar, elas precisam receber durante esse período que elas ficam de licença, assim como um trabalhador normal. A seguir no Repórter Justiça, você vai conhecer a história de pessoas que abandonaram o serviço doméstico para encarar outros segmentos de trabalho. O motivo? Faltam oportunidades. E na contramão da contratação direta, você vai saber como o empregado doméstico pode ser valorizado por meio da terceirização da mão de obra. Não saia daí. A Marluce trabalha há 5 anos neste estande de vendas de apartamentos em um bairro nobre de Brasília. Tem hoje o que chama de emprego dos sonhos. Ela sempre quis uma chance assim, mas sem muitas oportunidades acabou se aventurando por alguns anos como empregada doméstica. Passou por dificuldade depois que saiu da terra natal em busca de uma oportunidade longe de casa. Bom, eu sou da Paraíba. Eu vim da Paraíba para aqui, né, à procura de emprego, né, de trabalho, porque lá é difícil, né, pra gente. Então vim aqui para Brasília em 82 e a minha trajetória foi essa, né? Logo que cheguei, fui trabalhar em casa de família e naquela época não era de carteira fechada, né? A gente não trabalhava de carteira fechada. Hoje, graças a Deus, mudou muito, né? E a minha vida foi assim, né? Tive um filho e criei meu filho trabalhando sempre de doméstica, né? Hoje ele é bombeiro, vai se formar em Direito, né? Graças a Deus. E aí me esforcei, estudei, fiz curso. Mesmo com cursos e qualificação, ficou muito tempo procurando vaga em casas de família. E nada. Até que um dia, uma amiga a indicou como copeira na empresa onde trabalha atualmente. Comecei a trabalhar de auxiliar de serviços gerais. E aí, nas minhas férias, aproveitei para fazer curso, né? Que até mesmo a empresa pede que a gente faça curso, né? Que surgir uma vaga, assim, a empresa dá oportunidade para o funcionário.
lá dentro. Aí eu fiz, aí surgiu a vaga de auxiliar administrativo e hoje eu sou auxiliar administrativo da empresa. Com a carteira assinada, Marluce tem todos os direitos trabalhistas garantidos. Me sinto muito bem porque é uma segurança para o trabalhador, né? Você que trabalha de carteira fechada, você se sente segura, né? Se, nossa, Deus me livre, acontecer alguma coisa, você tá ali, pode, né, se encostar pelo INSS. E se você não trabalha de carteira fechada, você não tem segurança nenhuma, né? Então é muito bom mesmo trabalhar de carteira fechada. Dados do IBGE apontam que nos últimos 3 anos, mais de 300 mil empregados perderam registro na carteira. A redução é de 15% no comparativo com os últimos 10 anos. E aí surge uma situação inversa. Enquanto o total de empregados registrados caiu, a quantidade de trabalhadores sem carteira assinada aumentou 7%, indo de 4 milhões e 200 mil para 4 milhões e meio em 2018. O emprego da ocupação, da cidadania também. Então é importante assim. Então o desemprego gera o desalento, gera o desânimo, né? As pessoas se julgam improdutivas, depressão, é coisa ruim. E aí também onera o sistema social, sobretudo médico. As pessoas vão procurar mais médico, às vezes não tem condição, porque não estão empregadas, não estão cobertas pelo seguro social, né? Então tem um custo também para tratamento. Então o desemprego é muito ruim nesse aspecto. Para a economia, é menos um para gerar riqueza. É ruim para um lado, é ruim para o país, é ruim para a economia e ruim para a pessoa também. Então realmente é um problema que tem que ser atacado de uma maneira séria e objetiva. Obviamente, o mundo do emprego está sofrendo uma revolução, né? Não tem mais aqueles empregos como antigamente, que a pessoa vai, vou entrar aqui e vou trabalhar há 30 anos e vou me aposentar, né? A cada 5 anos praticamente muda todo o cenário, né? Então, o que vai ser importante daqui a 5 anos na economia ainda não foi inventado ainda. Alguém está inventando nesse momento, né? A terceirização, por outro lado, chegou de forma positiva ao país. São empresas que fornecem mão de obra de serviços domésticos, como limpeza e jardinagem, por exemplo. E foi pensando nisso que o Samuel decidiu investir no segmento. Os condomínios, eles, cada dia que passa, eles tinham medo do recolhimento dos impostos, de como fazer a gestão dos colaboradores, e eles estavam optando por contratar empresas terceirizadas. Então foi essa percepção que eu tive para começar a empreender nesse ramo. A empresa terceirizada facilita a gestão dos colaboradores, porque o condomínio ele passa a ter um papel de fiscalizador e não de gestor, vamos dizer assim. E a parte da gestão fica toda com a empresa. Então, na minha visão, o que eu mais vendo para os meus clientes é que eles estão contratando uma grande equipe para cuidar da limpeza dele. Na empresa do Samuel, todos os funcionários têm a situação regularizada, uma relação que vem dando certo. A Tayanária ficou um longo período desempregada. Há 3 anos, assinou a carteira de trabalho. Ela é responsável pela limpeza de um pequeno centro comercial no centro de Brasília. No dia a dia, eu cuido da limpeza do prédio, do lá fora, aqui dentro, entrego correspondência. Porque hoje o emprego tá difícil, né? Então, a gente que tem essa oportunidade tem que zelar, né? Tá difícil. Então, é bom demais, ainda mais pra gente que tem filhos, então ter um salário, a carteira assinada é uma coisa segura. O resultado não poderia ser outro. Eu tenho funcionários fixos e eu consigo me comprometer com o cliente de colocar o mesmo prestador de serviço lá. Eu não costumo mudar, entende? E aí isso é interessante também até pelo ponto de vista da segurança, né? Porque, querendo ou não, um funcionário que quando ele vai trabalhar no edifício, ele conhece toda a rotina dos moradores, do síndico. Então eu sempre procuro manter os mesmos colaboradores para que não cause uma certa estranheza por parte dos condôminos, né? Agora, você vai conhecer uma história de superação da Cosma. De empregada doméstica, ela venceu obstáculos e se tornou advogada criminalista. Cosma é de família muito humilde e precisou trabalhar em diversos tipos de trabalho doméstico. Trabalhei como babá e não deu certo, saí de lá e aí eu comecei como diarista. E aí uma patroa ia indicando a outra até encher a semana. Depois eu consegui um trabalho como ajudante, serviços gerais, por uma empresa de serviço de limpeza, no TCU. E assim,
uma coisa que eu sempre achei muito interessante, que eu não me acomodei. E eu ficava pensando, um dia eu vou trabalhar num órgão assim, um dia eu vou ter um emprego assim. Ela tinha um dinheiro reserva, fez financiamento estudantil e pegou pesado nos estudos. Ficou apaixonada pelo curso logo no primeiro semestre e se esforçou para trabalhar na área. Apesar das conquistas diárias, nunca se esqueceu das origens. A vida, ela é uma construção. Você começa e vai galgando e conquistando. Porque também, se não existissem as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, o que seria de nós, né? Um exemplo elogiado por este economista. A gente vê praticamente as nossas empregadas, os nossos empregados domésticos, têm celular, né? E a infinidade de cursos grátis à distância que se oferece, que a pessoa pode ali, no momento tal, se organizar e realmente melhorar a qualificação. Não tenha dúvida, né? Não é por ser um empregado doméstico, mas um empregado doméstico qualificado, ele tem um diferencial sim. Ele não vai receber o salário mínimo. Com certeza o empregador vai procurar pagar até mais em função do retorno que ele está oferecendo em termos de qualidade, de atendimento, de educação, etc, etc. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais.